Cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder as suas perguntas sobre cinema. Hoje estou eu de Toy Story, com a minha capinha de Toy Story pra poder responder as perguntas de vocês no meu celular. Então, tipo, é um tema, sacou? Aí aqui a gente tem... Dá pra ver a logo do Toy Story aqui atrás? Tá, então a gente... Dá pra ver até o... Ó, tem até um Toy Story ali, ó. É obsessão que se chama, gente. Então vamos lá, perguntas. Qual o maior polo de produção de séries do mundo? Hoje em dia, com a pandemia, tá meio que tudo no ar, né? Mas eu diria que para produção de séries ficaria entre Los Angeles e Vancouver, no Canadá. Mas eu posso estar errada. Mas eu penso os dois porque, querendo ou não, séries americanas ainda são meio que o padrão de consumo. Claro que com a Netflix e a Amazon a gente tem uma globalização maior de séries, mas as maiores produções ainda são americanas. E Vancouver, muita gente usa Vancouver para fazer Nova York. A maior parte das séries que você vê que passa em Nova York, na verdade, é filmada em Vancouver, porque a arquitetura é muito similar e Vancouver é muito mais barato para filmar. Tanto que Vancouver teve um mercado de cinema que estava crescendo muito nos últimos anos e a galera estava indo lá para estudar. Tem a Vancouver Film School, que é uma faculdade ótima. Então, eu diria que Vancouver e Los Angeles são, na minha cabeça, as maiores cidades de produção de séries no momento. Que isso pode mudar, isso já pode ter mudado, mas estamos assim. Qual a série brasileira mais bem sucedida? Eu não sei. Medir a audiência de uma série, quando é na televisão, é um pouco complicado, porque você não tem uma medida exata, você tem pontos do Ibope, é uma ciência meio complicada, mas assim, não é uma medida exata. E aí com as séries no streaming, você tem medidas mais exatas, mas normalmente, por exemplo, a Netflix. Primeiro que a Netflix tem um problema grave de transparência, ele não divulga o número o tempo todo, não divulga o número de todos os seus conteúdos, e uma coisa também que eu tenho percebido dos números mais recentes, eles só divulgam um número de um certo período, então tipo assim, um mês após a série ter sido lançada. Depois desse um mês, eles não contabilizam mais ou não divulgam mais os números dessa série. Então é meio complicado você saber qual é a série mais assistida, porque existe a série que é assistida no momento, existe a série que é assistida com o passar dos anos. Então, eu não sei te responder essa pergunta. Se você souber qual é a maior série do Brasil, conta aqui nos comentários, porque eu genuinamente não sei. Algum documentário sobre artista musical já ganhou o Oscar? Já. Um dos mais recentes foi o documentário sobre a Amy Winehouse, que ganhou, acho que foi em 2015, melhor documentário. E antes disso, tem vários documentários que abordam artistas e músicas que já ganharam. Como você acha que o VR e o XR estão mudando o modo de fazer cinema? Eu amo essa pergunta, porque eu amo VR, eu amo XR. Falando de XR, XR engloba tudo que é tecnologia de realidade virtual. Isso inclui produções virtuais. Se você não lembra ou você não viu, eu falei sobre produções virtuais no vídeo sobre o Nostradamus Report, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas produções virtuais são uma realidade, ainda mais com a pandemia, faz cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, assim, questão de XR já mudou consideravelmente e já faz parte da nossa realidade. O VR, que já é a realidade virtual, que é aquela que você coloca o óculos, olha ao redor e tudo mais, eu acho que é uma tecnologia que vai juntar o mundo cinematográfico com o mundo dos games, que é uma coisa que já acontece hoje, mas eu acho que vai juntar mais fortemente. E outra coisa, vai fazer a gente repensar a linguagem visual, porque atualmente a linguagem visual é restringida por quadros, né? Pelo quadro da câmera. Quando você tira isso e você tem um ambiente 360, você abre muitas possibilidades. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas possibilidades. Então, eu acho que vai ser um impacto que a gente ainda vai ver mais pra frente, mas já está acontecendo. Se você não acompanha a realidade virtual, recomendo você dar uma olhada, porque sim, vai impactar a forma da gente pensar e fazer cinema. Já aconteceu algo que te fez pensar em parar? E o que você fez para superar? Em 2019, eu tinha assistido Socorro, Virei uma Garota, que é um filme brasileiro super fofinho. Eu acho que tem até no Telecine ele, se você tiver Telecine Premium. E eu assisti aquele filme e eu saí e eu tive uma crise, sabe? Tipo assim, uma crise mesmo, que tipo, eu saí chorando do filme, mas não porque o filme mexeu comigo, mas porque eu fiquei... Foi bem na época que o Bolsonaro tava vetando tudo, tava toda aquela crise, a cine parada. E eu tive uma crise, eu comecei a chorar, porque não tem como mais a gente fazer cinema nesse país, porque tá todo mundo atrapalhando tudo, eles não entendem a importância do cinema. Eu perdi os melhores anos do cinema brasileiro, e agora eu estou entrando nessa crise, e eu tô me formando, e não vou conseguir nada. Então eu tive uma crise que, tipo assim, foi nesse dia, foi o ápice, mas depois disso também teve algumas semanas que eu fiquei tipo, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas aí eu acho que foi quando eu comecei a realmente parar e estudar as leis audiovisuais. Porque quando você começa a ler as leis, você vê tipo, cara,
o que as pessoas estão fazendo, na verdade, não faz sentido. Não vai segurar, porque o Bolsonaro vetou lá o negócio da Ancine, que esse veto já foi derrubado e já tá valendo de novo. Então você começa a ver essas coisas, você vê, não faz sentido. Então nesse dia, eu realmente, tipo assim, foi o ápice da minha crise, mas foi, tipo, respirar fundo, analisar os dados, analisar as informações e ver que, na verdade, tipo assim, não é tão desesperador quanto na minha cabeça, tipo assim, não é razão pra eu abdicar da profissão, e sim razão pra lutar em favor dela, porque essa é a verdade, fazer cinema é um ato político, queira você ou não, porque no momento que a gente vive, por algum motivo, fazer cinema e fazer dinheiro é ruim pro governo. Então, a gente tá aí lutando pra garantir a sobrevivência da nossa indústria. Como você vê o cinema daqui 10 anos? Daqui 10 anos. O que eu quero com o cinema? Eu quero que ele vire um ambiente de suporte e apoio para novos cineastas e cineastas já consagrados. Então, um lugar para tirar dúvidas sobre a indústria, um lugar para consumir conteúdo sobre a indústria, um hub mesmo, assim, um hub de produção audiovisual. Esse é o que eu gostaria, tipo assim, um lugar onde você consegue fazer filmes, falar sobre filmes, tirar suas dúvidas sobre filmes, consumir filmes. Então, eu gostaria dessa... eu gostaria que o cinema, assim, virasse um polo cinematográfico, vamos colocar assim. Se tudo der certo, daqui um dia vai estar lá, polo cinematográfico do cinema, aí todo mundo vai poder ir lá filmar, vai ser, ó, lindo. Você tem rotina e meta de conteúdo ou apenas deixa fluir? Um pouco dos dois. Eu sou AD, eu sou produtora, então eu vivo à base de organização. Eu tenho planners, eu tenho calendários, eu tenho agendas. Planejo dias na minha semana pra criação, então, tipo assim, normalmente é segunda. Segunda-feira é o dia que eu sento, crio os posts, organizo minha semana. Em relação aos conteúdos, é muito o que eu quero falar, o que a indústria tá abordando, o que vocês, meus seguidores, querem saber. Eu vivo perguntando, o que você quer ver aqui na página? E sempre tento trazer isso pra vocês. Então, é uma mistura dos dois. Eu deixo fluir, mas eu também tento criar horários para criar, porque as pessoas acham que criatividade é uma coisa de inspiração. Criatividade, na verdade, é rotina. Então, se eu tenho essa rotina de criação, eu consigo criar, mesmo que fique uma criação bosta, eu estou criando. E a partir das criações bostas, eu consigo chegar nas criações boas. Em sets, teve alguma lição importantíssima que você aprendeu só depois de se ferrar? Cara, sets é aulas ambulantes de cinema, né? Você tá lá vivendo e aprendendo. É isso que o set serve pra isso. Você tá lá e você tá imerso nesse mundo e cada dia que você sai é um poço de informações. Eu nunca me ferrei diretamente em relação a isso, mas é uma coisa que eu gosto muito de trazer, que é a questão da segurança. Que essa questão da segurança foi uma coisa que eu só fui começar de fato me tocar quando eu comecei a chegar em sets profissionais. Filmes existem vários, roteiros existem vários, mas vida só há uma. Então não adianta você querer que sua equipe faça uma coisa perigosa, porque um filme não vale. O filme não vale a vida de uma pessoa. Sempre preze pela segurança da sua equipe, sempre preze pela sua segurança e sempre preze pela segurança do outro. Se você tá numa situação onde alguém pede pra você fazer alguma coisa no set e você não se sente confortável, fala. Porque você não se sentir confortável é o primeiro passo pra dar merda. Sempre prezem pela segurança, nunca põe ninguém em situação de risco. E se por alguma coisa, algum motivo, algo acontecer, tenham os passos preparados para remediar a situação. Tu sempre preze pela segurança. Essa é a maior dica que eu posso dar na minha vida. Assim, segurança é tudo em set. Se você é produtor, todo mundo tá lá sob sua responsabilidade. Então, preze pela sua segurança, preze pela segurança do outro e preze pela segurança de todos do set. Que é assim que você vai ter um bom filme. Não adianta nada ter um filme onde metade das pessoas morreram, porque as pessoas só vão falar sobre as pessoas que morreram, não sobre o seu filme. Como você avalia o Oscar desse ano? Olha, gente, eu vou dar uma de Glorinha e vou falar que eu não sei opinar. Porque eu acho que eu assisti 1, 2, máximo 3 filmes do Oscar desse ano. Eu quero sim assistir e falar sobre eles, mas eu ainda não fiz isso. Eu tava esperando os indicados saírem, porque eu tava com uma preguiça de começar a assistir um bando de filme que não seria indicado. Agora que saiu, eu vou começar a assistir. Mas você me diga o que você acha dos filmes até agora que você assistiu. Qual foi seu filme favorito indicado ao Oscar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Marisa, por que o polo de cinema e vídeo aqui de Brasília fechou? Entre várias aspas, fechou. Pra quem não sabe, aqui em Brasília tem um polo de filmagens em Sobradinho, com cidades cinematográficas, era bonitinho. Abriu no século passado, não lembro se foi na década de 80, 90. Abriu, aí ficou abandonado. Aí reformaram, aí fizeram um filme, aí ficou abandonado de novo.
E aí, em 2017, anunciaram que iam fechar, mas que ia abrir outro, em outro lugar, que esse outro também ia ser estúdios e espaços para animação, e hotéis para as pessoas ficarem hospedadas perto dos sets, mas também nunca sai do papel. Existe lá a área demarcada, mas nunca sai do papel. Por que isso? Eu acho que foi falta de incentivo de usar o espaço. Eu não sei como era a burocracia para você filmar lá, se era uma coisa complicada, se era uma coisa fácil. As fotos que eu vi do espaço, em relação, por exemplo, à cidade cinematográfica, era uma cidade com ar mais antigo, então não sei se caberia para todos os filmes. Não sei, dificuldade de acesso, entre várias aspas, porque Sobradinho não é tão longe. Mas, por exemplo, quando você vem para Brasília, você pensa em, por exemplo, ficar no centro. Sobradinho já fica um pouco mais longe. Mas também tem essa questão da descentralização da produção, que é uma coisa muito importante. Então, não sei te dizer ao certo por que deu errado e fechou, mas eu acho, em minha opinião, que foi falta de incentivo a filmar lá e também falta de incentivo a filmar na cidade, né? A gente, em Brasília, estamos começando agora a criar uma cultura de filmagens em Brasília através do FAC. E eu acho que isso é uma coisa que está ajudando muito a indústria local, mas que ainda não está nos níveis desejados. Por que você criou o Kinema? Eu criei o Kinema... eu vou contar essa história porque eu acho bonitinha. Eu estava viajando, na verdade. Eu estava na Finlândia. E eu me lembro que eu estava com a minha mãe. E eu estava olhando pro lado de fora, vendo a neve cair, porque na Finlândia só tem neve. E eu pensei, e se eu tivesse um espaço para falar sobre cinema, tudo aquilo que eu queria aprender antes de ter entrado na faculdade? Porque você entra na faculdade, você tá cheio de dúvida. E tem coisas que você aprende na marra. Eu falei, pô, eu queria que tivesse algum espaço que tivesse me ajudado com essas coisas. E eu pensei, pô, eu posso ser esse espaço que ajuda as pessoas com essas dúvidas. Em janeiro de 2020 foi quando a ideia do Kinema nasceu. E ela foi tomando forma em 15 de março de 2020, como a gente acabou de comemorar o aninho do Kinema. Eu criei a página. E desde então, a razão de viver da página foi mudando. E hoje, sim, o porquê eu criei o Kinema, porque eu quero ajudar a profissionalizar, a fomentar e a industrializar o cinema nacional. Porque eu acho muito triste a gente ter que tentar ficar fazendo cinema sem dinheiro, sendo que a gente pode sim ter dinheiro, e ficar fazendo cinema amador e visto como amador, sendo que não é amador. Nosso cinema é muito rico, nosso cinema é muito forte e único, e não é amador. A gente só fala que é amador porque a gente compara com outras indústrias. Então eu quero tentar elevar o nosso cinema a um outro patamar. Não sei que patamar é esse, ainda estou aprendendo. Mas eu quero ajudar a elevar o nosso cinema e ajudar a consagrá-lo como indústria e como comércio e como, sim, trabalho. Porque as pessoas falam, porque viver de cinema não dá futuro. Sendo que sim, é possível você viver de cinema. Mas é uma coisa que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas. Porque é uma indústria, é uma das maiores indústrias. E a questão é que a gente tem que começar a trabalhar como se ela fosse uma das maiores indústrias. Qual o sentido da vida? Fazer cinema e assistir Toy Story. Qual o seu diretor favorito e por quê? É difícil, porque eu tenho vários diretores por vários assuntos diferentes. Eu tenho um diretor favorito de animação, eu tenho um diretor favorito de musical. Atualmente, eu tô numa vibe meio Adam McKay atualmente, que ele é o diretor de Vice. Porque eu gosto muito desses filmes com críticas políticas, mas que também são meio engraçadinhos e meio que tiram sarros de si mesmo. Eu gosto desse tipo de metalinguagem de filme, tirar sarro de filme, mas com uma crítica política. Eu gosto desse tipo de filme. Então, gosto muito da Aaron McKay, gosto muito do Wes Anderson, sim, sou modinha, mas eu gosto muito da estética do Wes Anderson. Eu gosto muito da Ana Mulaert, eu acho que ela tá trazendo uma pegada muito legal pro cinema brasileiro. Cara, Daniel Rezende tem feito ótimos filmes, todo o trabalho dele de edição ajudou ele muito como diretor. E mal posso esperar pro novo filme da Turma da Mônica. Não sei, gente. Tem vários diretores que eu gosto. A gente pode ter uma conversa inteira só sobre direção, que a gente fica aqui horas, sabe? Mas também uma coisa importante que eu gosto de lembrar é que o diretor também não é a figura única dentro do filme, né, gente? Vamos lembrar do produtor, vamos lembrar do roteirista. Que o diretor sim é importante, mas sem toda a equipe ao redor dele, ele não conseguiria fazer o filme que ele fez. Se pudesse escolher outra profissão, o que você faria? Até hoje eu falo isso. Se cinema der errado na minha vida, o que eu acho que não vai acontecer, eu vou virar organizadora e planejadora de festa. Porque eu amo. É meio parecido com produção de cinema. Você vai lá, arranja lá os fornecedores, decora a festa. É meio parecido com cinema, só que é uma coisa de um dia só. Então, eu provavelmente viraria planejadora de festa. Ou então, eu tiraria o tempo, iria pra faculdade de Direito e viraria advogada. Mas assim, esse é um porém, porém.
Mas, assim, se cinema desse tudo errado na minha vida, eu ia virar organizadora de festa. E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Muito obrigada a todo mundo que deixou uma perguntinha. Agradeço muito a vocês que a gente pôde ter esse bate-papo. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E a gente se vê dessa semana ainda, porque como eu vou estar postando isso aqui no domingo, eu ainda vou postar um vídeo quinta-feira. É só porque eu me enrolei com esse. Então, beijos até quinta.